19 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo. Começar a nossa live. Muito boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo, 19 horas e 33 minutos, conforme combinado. Estamos todos aqui presentes para falar de um assunto muito importante. Então a primeira coisa que eu sempre faço aqui é, se você estiver me escutando bem, manda um cérebro aí. Heróis contra o AVC já mandou. Foi um prazer, a gente fez uma live às 18 horas com o pessoal do Heróis contra o AVC, que foi muito bacana. Queria agradecer o Heróis contra o AVC pelo convite, por participar dessa live, por dar mais voz e para fazer essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado aí, Gleice, pelo cérebro, Heróis contra o AVC pelo cérebro. Então, se você está escutando bem, mande o famoso cérebro para eu ter certeza que o áudio funciona bem e que eu não vou gastar saliva sem você escutar, né? Eu que agradeço, Heróis contra o AVC. Estamos aí sempre à disposição. Daniele, obrigado pela presença. Castorina, grande prazer vê-la aqui, viu? Um grande beijo na família toda. Muito obrigado pela presença de todos. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que vocês viram que eu botei aqui, no título, AVC Live 1. Por quê? Eu já decidi hoje que essa live vão ser 3 lives. Agora, hoje, a próxima quinta-feira, mesmo horário, e na outra quinta-feira, nós vamos continuar falando desse assunto. Mas por quê? Porque o AVC ele é muito importante. Por que a gente deve falar sobre AVC? O AVC é a primeira causa de incapacidade em todo o mundo. É a segunda causa de mortalidade em todo o mundo. Se você for ver alguns outros números, a cada 4 segundos, uma pessoa tem um AVC no mundo. Então é algo muito prevalente, a incidência dela é muito alta. Então você deve saber e reconhecer o AVC, porque existe um outro dado muito importante que você precisa também reconhecer. E aí, só antes da gente falar sobre isso, aqui vai ser a live 1, vão ser 3 lives, essa quinta-feira, a próxima quinta-feira e a outra, às 19 horas e 33 minutos, que a gente vai falar só sobre AVC, tá? Então eu quero você junto com a gente para a gente falar um pouquinho sobre AVC. E lembrando, não sei se você sabe, mas 1 a cada 4 pessoas do seu convívio vai ter um AVC durante a vida. E é muito importante que você reconheça os sinais e sintomas do AVC para que você possa ajudar cada vez mais pessoas. E não é difícil você reconhecer uma pessoa que está tendo um AVC. Então, quais são os sinais e sintomas que você precisa reconhecer? E logo mais eu vou ter um convidado muito especial aqui, o meu pai, que ele vai falar um pouco da experiência que ele teve. Meu pai, ele teve um AVC e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, sobre o AVC, né? Então, primeiro conceito importante que você precisa saber, que eu acho que é uma das coisas mais importantes dessa live aqui, é que existem 2 tipos de AVC. Um AVC dito AVC isquêmico e um outro AVC dito AVC hemorrágico. É a primeira coisa que você precisa saber. 85% dos casos são do tipo isquêmico, então o AVC hemorrágico ele é menos frequente, mas o AVC isquêmico ele é mais prevalente. Qual a diferença, a grande diferença entre eles? Então vamos tentar trocar em miúdos aí. A gente vai fazer a comparação com o encanamento da sua casa. Se você tem esse encanamento na casa, trocando seriam as artérias do cérebro e a água seria o sangue, tá certo? Então o encanamento da sua casa ele pode ter 2 grandes problemas. Quais são? Primeiro deles, você pode ter um vazamento de água. E quando você tem esse vazamento, vai inundar alguma região da sua casa de água. Se você pensar do encanamento por as artérias, se você tem esse vazamento de sangue em alguma região do cérebro, esse é o AVC dito hemorrágico. Então é igual o vazamento de água que você tem no seu encanamento, tá certo? Então a primeira coisa que você precisa entender sobre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. E o AVC isquêmico, o que é? É o outro problema que você tem no seu encanamento. Quando você tem um entupimento do seu cano, não consegue chegar água naquela sua torneira. E é a mesma coisa do AVC isquêmico. Eu tenho uma artéria e tenho um entupimento.
um coágulo. O coágulo é esse entupimento que não deixa chegar sangue para uma região específica do seu cérebro. E aí você começa a entender a diferença. Eu tenho então o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Então o vazamento de água seria o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico seria aquela oclusão, o entupimento seria o AVC isquêmico, que é muito mais frequente. Em 80%, 85% das vezes você tem o AVC isquêmico, tá certo? E outra coisa importante, você precisa saber que quando você falta aquela água na sua cozinha, você não vai conseguir cozinhar. Ou se faltar água no seu banheiro, você não vai conseguir tomar um banho, dar descarga. E como na sua casa você tem vários cômodos que têm uma funcionalidade específica, no cérebro é a mesma coisa. Você tem cada região do cérebro responsável por uma função. Então tem uma região do cérebro que é uma região da fala, uma região do cérebro que controla o braço esquerdo, uma região do cérebro que controla o braço direito. E dependendo onde for essa oclusão de uma artéria, você vai ter um sintoma, um sinal, como na sua casa. Se faltou água na cozinha, você não vai conseguir cozinhar. Se faltou água numa região do banheiro, você não vai conseguir lavar a sua mão, tomar um banho. E no cérebro é a mesma coisa. Então você tem cômodos no seu cérebro e vai ter essa oclusão. Faltou água na sua casa, faltou sangue em uma região do cérebro e a pessoa pode ter um dos sintomas. E quais são os sintomas principais do AVC? Você lembra que um deles é aquela pessoa que tem um sorriso alterado, um desvio de rima que as pessoas chamam. Então o primeiro sintoma é esse sorriso alterado. Um outro sintoma é o que a gente chama do abraço. Pede para a pessoa levantar e não consegue levantar um dos braços. E o M de música ou mensagem, a pessoa não consegue falar. Isso vai depender da região do cômodo do cérebro que vai estar faltando aquela água ou sangue quando a gente compara com esse encanamento da sua casa. Então, quais são os sinais e sintomas que você precisa saber? Você precisa reconhecer porque 1 a cada 4 pessoas do seu convívio vai ter um AVC em toda a vida. Então, muito provavelmente você vai ter contato ou vai conhecer alguém que teve ou vai ter um AVC na sua frente. E você conhecendo esses sintomas e esses sinais, vai ser muito importante que você vai poder ajudar essas pessoas. Então, quais são esses sinais? Então, só lembrando aí, se você estiver ouvindo bem, manda um cérebro para mim, para eu ter certeza que você está ouvindo bem. Aperta também o coraçãozinho aqui, ó, que vai ajudar a essa mensagem chegar a cada vez mais pessoas. Então é muito importante que você também faça isso. E lembrando, não esqueça, essa é a primeira live, nós vamos ter mais 2 lives nas 2 próximas quintas-feiras, e nós vamos continuar com assuntos sobre AVC, tá certo? Então quais são esses sintomas principais que você precisa saber? Você vai lembrar do SAMU. O que é o SAMU? O SAMU é o S de sorriso, desvio de rima, a pessoa que não consegue, você pede para dar um sorriso, é um sorriso que tem um desvio. O A do SAMU, o segundo sintoma, o segundo sinal, é o abraço. Você pede para a pessoa dar um abraço, um dos braços ela não levanta. Então esse é um outro sinal importante do AVC. E a terceira letra é o M de música. O paciente não consegue cantar, cantarolar ou falar. Ele não consegue compreender o que você fala. Se ele tiver qualquer um desses 3 sintomas, de forma imediata você precisa ligar para a urgência. O SAMU 192. Então o acrônimo SAMU vai te ajudar a lembrar dos sintomas do AVC. Então o S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o de urgência, ligar imediatamente para o 192. Com isso, com esse conhecimento, lembrando que 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC durante a sua vida, você vai poder ajudar alguém que vai estar trabalhando com você e vai desenvolver um desses sintomas, algum familiar seu que você vai poder ajudar, conhecendo simplesmente o SAMU, sorriso, abraço e música. E aí você vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas. Você reconhecendo esses sintomas, você vai conseguir ajudar muita gente, tá certo? E aí, por que é importante que pessoas que não são médicas reconheçam esses sintomas? Porque você sabendo desses sintomas, você vai poder ajudar as pessoas ao seu redor. E aqui eu vou convidar já esse nosso primeiro convidado dessa nossa primeira live, que é uma pessoa muito especial. Essa pessoa é o meu pai. Então eu vou convidar aqui o meu pai para ele nos
a entender o motivo que é importante a gente reconhecer esses sintomas do AVC. Vamos lá. Convidando ele aqui. Vamos ver se ele consegue entrar. Agora sim, ó. Apareceu o Dr. Edilson Pagiola, vulgo meu pai. Ao lado dele o braço direito, o braço esquerdo, a doutora Margarida, que não é médica, mas que ela, reconhecendo os sintomas, pode ajudar muito. Então, como eu falei, uma a cada 4 pessoas da nossa convivência vai ter um AVC. Pai, quantas pessoas tem na nossa família? Nosso núcleo familiar? 4. 4 pessoas. Então, a estatística que eu falei no início dessa live foi o quê? Uma a cada 4 pessoas da nossa convivência vai ter um AVC. E a gente nunca espera que seja alguém próximo nosso, né? E nem eu, sendo médico, neurologista, neurointervencionista que trabalha com AVC, esperaria isso. E o que houve aí na nossa família, pai? Conta pra gente. Parafraseando Chico Anísio, eu queria ter um filho assim. Boa noite, gente. Eu sou Edilson Pagiola, eu sou médico. Deu uma travada aí, calma que vai voltar. Sempre paciência. Então, lembrando, uma a cada 4 pessoas tem um AVC da sua convivência. Vai ter um AVC em algum momento da vida, né? E por isso é tão importante esse reconhecimento aí dos sinais e sintomas do AVC, para você poder ajudar alguém que pode estar ao seu lado. Continua aí, Edilson. Agora você voltou. Então, lembra sempre, ó, aperta o coração aí se você estiver curtindo. Encaminha essa live para quem você acha que vai curtir também essa live. Aperta o aviãozinho aqui do lado e encaminha para quem você acha que vale a pena também curtir essa live. E não esqueça de mandar sempre o cérebro se o som estiver bacana para você. Travou de novo, Edilson? Tá caindo mais que tudo, hein? Edilson não está nos acompanhando. Mas eu vou começar então contando essa história até ele melhorar no Wi-Fi dele ali. Lembra sempre, tá certo? Em 4 de fevereiro de 2020, eu morava em São Paulo ainda nessa época. Ele caiu aí, eu vou tentar chamá-lo novamente daqui a pouco. Então, eu morava em São Paulo ainda nessa época. E meu pai, após o almoço, ele sentiu foi deitar, ele e minha mãe foram deitar. Voltou aí, Edilson? Voltei. Conta aí então, eu tava começando a contar 4 de fevereiro de 2020. Se apresenta aí pro pessoal e fala aí o que estava rolando. Eu almocei com a minha esposa, minha filha, e fui deitar um pouquinho depois do almoço. E quando eu deitei, eu senti alguma coisa estranha. Tinha tido uma dor de cabeça pela manhã, tomado um Advil. Aí comecei a conversar com minha esposa e, de repente, eu senti que estava diferente. E ela me perguntou qual era o nome dela. A gente não pode esquecer jamais o nome de uma pessoa que a gente ama e é minha companheira há 40 anos. Eu tenho 40 anos de casado. E eu tentei desenhar o nome dela. O nome dela é Margarida. E eu tentei desenhar Gaída. Aí ela falou assim,
que está vendo, Edilson? O que você está sentindo? Falando uma coisa muito comum que a gente escuta por aí, eu parecia que estava fora de si. Eu não estava mais controlando o que eu ouvia, o que eu falava. Aí ela, de repente, falou: Edilson está tendo um AVC. E ela não ligou para o SAMU. Ela ligou para a hora daquela momento nervosa, querendo fazer a coisa mais rápida possível. Ela ligou para o bombeiro. Aí, além do bombeiro, ela ligou para Igor em São Paulo. Essa época, Igor estava em São Paulo ainda. E aí ela, desesperada, ligou para um colega do Igor, que formou com ele, doutor Alfredo. E aí Alfredo veio aqui em casa, chegou antes do bombeiro e antes da ambulância. E me pegou e levou para o CIAS. Pelo fato de Margarida traduzir a maioria dos artigos de Igor, ela tinha conhecimentos básicos do que era um AVC, esses sinais iniciais de alerta. E, por isso, eu tenho certeza que a minha vida foi poupada. E dentro de, no máximo, 1 hora, eu estava no CIAS, atendido e entrando no centro cirúrgico. Primeiro, ela conseguiu, mesmo não sendo médica, ela é professora de inglês, não sendo do ramo da medicina, ela conseguiu diagnosticar o AVC que eu estava tendo. Então, essas lives têm o objetivo principal: alertar. Ninguém quer que você saia dessas lives formado em neurologia. Mas, se você tiver condições de saber o básico, as coisas mínimas, você pode salvar aquele que está do seu lado naquele momento, tendo um AVC. Eu fui para o hospital, Igor pegou um hospital, um avião lá em São Paulo e veio. Ele não veio voando porque ele não sabe voar. E eu, não sabendo de nada, despreocupadamente, fui para o centro cirúrgico e uma intervenção que leva mais ou menos 1h30, eu fiquei no centro cirúrgico em torno de 6h30. Então, tratar médico é uma coisa complicada. E 6 horas no centro cirúrgico deu tempo de Igor chegar de São Paulo. Ele entrou para compor a equipe lá de cirurgia. Eu fiz uma trombectomia mecânica e eles tentaram resolver o problema
apagar o fogo inicial. Conseguiram parcialmente, porque eu saí do centro cirúrgico, fui para a UTI e eles não sabiam precisar qual era a extensão da minha limitação. E, a princípio, eles detectaram que eu estava com uma hemiplegia esquerda. Eu não conseguia movimentar o meu braço esquerdo, a perna esquerda, e não falava nada. Isso é importante falar, né, que as pessoas percebam a importância de você reconhecer esses sinais do AVC, que eu falei lá no início da live. Então, cada live dessas que a gente vai fazer, dessas 3, vou passar algum desses conceitos importantes para você levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, a minha mãe reconheceu os sinais que papai estava tendo AVC, chegou rápido dentro do hospital para receber um tratamento e, além disso, ele fez o tratamento ideal e ele saiu do tratamento com uma dificuldade, não, ele não conseguia movimentar o lado esquerdo, ele não conseguia movimentar nada do lado esquerdo. E, além disso, ele não falava uma palavra quando ele saiu, quando ele chegou na unidade de terapia intensiva. E aí eu começo a pensar e a falar como é difícil nesse momento, né? Eu não era mais médico naquele momento, eu era familiar de um paciente, meu pai também não era mais médico, era paciente nesse momento, e toda aquela incerteza e o desespero do que viria nos próximos dias. A gente não sabia, como o papai bem falou, como seria essa evolução dele, o que ele ficaria de sequelas ou não. Era menos de 10 horas depois do início dos sintomas, mas ele não conseguia movimentar e não conseguia falar uma palavra, né? E aí eu pensei, o neurologista me pegou. E aí a minha preocupação era, acabaram com minha carreira no futebol, eu não vou mais poder jogar bola. Segundo, eu sou professor, a minha vida toda eu dei aula. E na época eu estava dando aula na pós-graduação da medicina do trabalho da IMESCAN. Eu falei, minha carreira... Pensei, vou pendurar a chuteira, vou pendurar o microfone e ver o que vai ficar de sequela. E aí, isso foi dia 4. Do dia 4 ao dia 7, eu tive uma piora neurológica. E aí eles tiveram que fazer uma nova intervenção. Essa segunda, meu cérebro estava com edema, pressão alterada, então eles resolveram fazer uma craniectomia. Aí a gente... Só uma observação. Muita gente que não deve saber o que é craniectomia, nem a trombectomia. Então, a trombectomia é um procedimento que a gente faz em alguns pacientes que têm AVC isquêmico. E a craniectomia é um outro tipo de procedimento que, quando tem esse edema muito importante e aumenta a pressão dentro do crânio, né? O crânio é uma caixa fechada e o cérebro ele vai inchando, não tem para onde expandir. Então, a gente retira um pedaço do osso para ter um espaço para o cérebro expandir e diminuir um pouco a pressão que está dentro dessa, como se fosse uma panela de pressão. A pressão vai aumentando, então eu tenho que levantar aquele pininho da panela para liberar um pouco da pressão. Então a gente faz isso, a gente retira um pedaço da calota craniana para ter um pouco de espaço para esse edema melhorar do cérebro, né? Então vocês viram que meu pai é professor
E ali ele estava sem falar, e era uma angústia muito grande, nós, da família, né? Meu pai, muitas vezes, ele me ligava, mandava mensagem de áudio, opa, bom dia, campeão, boa noite, campeão. E ali eu já começava a ter aquele desespero, nossa, será que eu nunca mais vou escutar a voz do meu pai? Porque, então, as incertezas, mesmo eu sendo da área, começavam a nos martirizar. E eu tinha que, muitas vezes, explicar para minha mãe, para minha irmã sobre isso, que era ainda mais complexo, né? Então, segue aí da cranectomia, Edilson. Eles não tiraram, na realidade, um pedacinho do osso. Eles tiraram minha calota toda e deixaram um pedacinho de osso na cabeça. E isso, minha esposa ficou muito traumatizada. Ela relata isso, que ela entrou na UTI, eu estava deitado, e no local que eles tiraram o osso, tinha um esparadrapo escrito sem osso. E ela olhou aquilo e pensou não sei o que, mas ficou desesperada com essa palavra, sem osso. A cabeça não tinha o osso que estava ali antes do AVC. Dia 7, eu fiz a cranectomia e minha esposa chegou meu lado, aqui em casa, todo mundo, agora a gente está sentindo o que é vascaíno. Começamos a sofrer um pouquinho. Todo mundo é flamenguista aqui em casa. Minha esposa era a única que era botafoguense, sempre foi. Eu nunca consegui que ela mudasse de time. Aí, dia 7, ela me vendo na cama da UTI, eu estava entre a vida e a morte, estava indo. Aí ela chegou no meu ouvido e falou assim: meu amor, se você melhorar, eu te prometo que eu mudo de time. Eu vou torcer para o Flamengo daqui para frente. Olha, tanto remédio, santas palavras. Aquilo ali me deu uma força tão grande que dia 11, eu comecei a falar as primeiras palavras. E a primeira coisa que eu fiz foi falar para ela: você lembra o que você me prometeu? Ela falou: lembro. Daqui para frente, eu sou flamenguista. E cumpriu a sua promessa. Ontem, ela sofreu mais do que eu no jogo contra o Atlético Paranaense. Dia 11, eu cheguei a balbuciar algumas palavras. Eu escrevia tudo numa plancheta. Eu escrevia. E aí começou a minha caminhada. E você poderia perguntar: Edilson, o que você se agarrou nessa hora para ter força, para começar a caminhar esse caminho que não é curto, nem não é bom, né? E aí eu falo para você com toda a sinceridade da minha alma. Eu sou católico, e praticante. Eu sou missionário da comunidade católica Epifania. Eu sou
pregador, gosto, me sinto muito bem em falar nas coisas de Deus. E naquela hora de desespero, que a gente perde o chão, eu me apeguei a 3 coisas. Essas coisas, na nossa religião católica, é conhecida como virtudes teologais. São 3. A primeira é a fé, a segunda, a esperança, e a terceira é a caridade. A primeira é fé. Fé eu tinha que ter. Eu tinha que ter fé que Deus me salvou da morte. Eu teria tudo para ficar naquele MC que foi extenso. Eu tive uma dissecção completa da carótida direita. Desculpe os adeptos, mas eu tomei verdadeiro pavor, raiva dessa carótida direita. E aí eu fiquei na fé. Fé é acreditar no que você não vê. Fé é você acreditar naquilo que ainda não são vistos humanamente por seus olhos. É aquela velha palavra que diz assim: olha, fé é como você pular de um precipício tendo certeza que depois que você deu o primeiro passo para se jogar, Deus bota uma ponte para você andar. Isso é fé. Acreditar naquilo que você não vê. E eu me agarrei a isso. Eu tenho que ter fé nessa hora. E aí eu fiz, humanamente, tudo o que eu precisava. Igor agendou uma avaliação neurológica lá em Brasília, no Hospital Sara. Eu fui para lá. Humanamente, eu teria que fazer tudo que eu precisasse. Humanamente, fazendo a minha parte, Deus vai cumprir a promessa dele, vai fazer a parte dele. E eu fui para Brasília, fiz uma avaliação, passei por vários profissionais, e eles falaram: olha, Edilson, você precisa continuar fazendo o que você sempre fez, caminhando, andando na praia, fazendo fisioterapia, e o tempo é o seu maior aliado. Aí eu juntei a fé, a segunda virtude teologal, que é a esperança. Esperança é aquela vontade de você chegar aonde você planejou. E eu saí de Brasília com um objetivo: eu vou começar a aprender tudo. E eu tive um impacto terrível, que eu cheguei aqui em Vitória, imediatamente comecei a fazer fisioterapia. Aí eu percebi uma coisa: eu sempre fui de oração. Todos os dias, esse 1 ano e 8 meses que eu tive o EVC, eu nunca rezei tanto como nesses
18 meses. Todos os dias pela manhã, antes de iniciar as minhas atividades, eu faço a liturgia diária, faço a minha oração, agradeço muito a Deus e todos aqueles que me ajudaram, os médicos, os profissionais do hospital onde eu fui atendido, Unimed, CIAS. Se não tivesse tido aquele atendimento imediato com os profissionais que eu tive, eu não teria sobrevivido. E aí eu comecei a fazer fisioterapia e o meu problema, primeiro muro a vencer, foi eu esqueci todas as orações que eu conhecia. Lá no fisioterapia, o fonoaudiólogo me falou assim, você é católico? Eu falei, prontamente. Então, você conhece a oração do anjo da guarda? Eu falei, claro que eu conheço. Reza para mim. Olha, eu não conseguia lembrar de nada. Ave Maria, eu rezo o terço todo dia. Ave Maria, eu não sabia mais. Pai Nosso, não sabia mais. E então, eu entrei numa nova situação. Reaprender tudo. A começar pelas orações da minha religião. E aí, eu, apegado na fé e na esperança, eu comecei a dar passos. A oração do anjo da guarda, eu reaprendi e, além disso, comprei um livro específico sobre anjo da guarda, do Pedro Siqueira. Comecei a acompanhar as pregações de Pedro Siqueira para conhecer mais os anjos da guarda. Eu tenho certeza que esses anjos me acompanharam durante esse tempo todo, me dando força, me orientando, me iluminando, me dando força para você continuar. E aí eu comecei a reaprender orações, primeiro, depois cortar carne, nem pensar. Minha esposa não me proibiu de entrar na cozinha. Não, você corta aí uma mão, tem um sangramento, você está tomando anticoagulante, você vai morrer de tanto sangrar. E ela é general. Ela é forte. Aí eu reaprendi. Hoje, você me pergunta, Edilson, o que você superou? Você reaprendeu o quê? A oração. Rezo hoje sem nenhuma dificuldade. Pela manhã, depois da liturgia, depois de ler o Evangelho diário, eu faço a minha oração do lado da minha esposa. Agradeço a Deus todos os dias a gratidão que eu tenho por Ele ter me dado uma segunda chance. E aí aparece a terceira virtude teologal. E essa me deu força para superar todos esses obstáculos.
que é a caridade, também conhecida como amor. Você que tem algum parente conhecido nesta situação, olha, o amor é poderoso. Não existe remédio depois da fé que remova tantos obstáculos como o amor. Eu, nesse ano, em alguns meses, eu estou superando essas sequelas, eu nunca me senti tão amado. Primeiro, por minha esposa, que me deu, Deus me deu como minha auxiliar adequada. Eu só me arrependo de uma coisa que eu falei no dia do meu casamento. O padre, na cerimônia do ritual do matrimônio, ele falou: olha, Margarida, te recebo como minha esposa, na pobreza da riqueza, na doença e na saúde, até que a morte nos separe. Eu acho que eu trocaria só essa última frase. Eu acho que o nosso casamento não vai acabar com a morte. Eu falo para minha esposa: olha, eu estou chegando num tempo em que eu estou conhecendo o verdadeiro significado da palavra amor. Verdadeiro amor é aquele como Jesus Cristo, que deu a vida pelos seus amigos, por nós, por você, por mim. Hoje, se eu tivesse que escolher, você quer morrer ou sua esposa morrer, eu optaria: leva a mim, deixa ela aí. Ela fez por mim, eu acho que coisas que ninguém faria. Esse é o amor verdadeiro. Amor que está ao seu lado, auxiliando nos piores momentos, nos melhores momentos. E eu prometi para ela: olha, eu vou lutar. Vou lutar, que eu não sou de entregar os pontos. Hoje eu estou fazendo fisioterapia 3 vezes por semana. Eu ando diariamente com ela no sol. Ela adora a areia da praia. Tem sol. Margarida, vamos para a praia andar na areia. Vamos para a praia. Vamos andar. Eu tenho que recompensar. Recompensar não, que eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Mas eu tenho que fazer alguma coisa para fazê-la feliz. Eu vou procurar recuperar tudo que eu puder para fazer com que ela seja feliz esse tempo que a gente vai ter ainda juntos. Eu espero que sejam muitos anos. Agora, em janeiro, 6 de janeiro, dia de Reis, nós casamos e completaremos agora
40 anos de casado. 7 de namoro, 47 anos, uma vida com cumplicidade, uma vida de dedicação, aquela vida que você pode perder a vida para salvar o outro. Então, os três pilares que eu me agarrei e estou agarrado até hoje são esses três. A fé, que eu estou doido para retornar à minha paróquia Santa Rita de Cássia, para voltar a fazer palestras, principalmente para casais, palestras falando das coisas de Deus, e quero voltar a passear com a minha flor predileta, Margarida, que é o nome da minha esposa. Então, eu gostaria de deixar no final, não uma aula de AVC, mas detalhes para você agora. Não, a partir de ontem, você já está atrasado. Valorizar aquilo que realmente tem valor nesse mundo. Tem valor o quê? Não é bens materiais, que isso, o tempo e as pragas corroem, mas adquirir riquezas para levar para a nossa morada definitiva. Nós estamos como passageiros na terra. Valorize sua família. Eu, por toda a minha vida, eu coloquei como prioridades. Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro lugar, o trabalho. Deus, primeiro lugar, porque Ele é insubstituível. Sem Ele, você não vai para lugar nenhum. Segundo, família, que a família é o seu porto seguro, onde que eu chego e olho sem máscaras para aqueles que eu amei durante toda a minha vida. E em terceiro lugar, terceiro, não altere a ordem. Terceiro, trabalho. O trabalho pode te trazer valores, bens materiais. Nunca te trará uma família. Nunca te trará Deus. Então, Deus, agradeça cada dia, um dia a mais que você teve de vida. Segundo, valorize sua esposa, seu esposo, seus filhos, que são graças que Deus colocou ao seu lado para você cuidar. Eu não tive a felicidade de ter um pai muito tempo presente. Meus pais separaram, eu tinha 3 anos. Não tive assistência de pai e mãe que eu deveria ter. E venci barreiras que pareciam impossíveis de vencer. Entrei na escola de medicina, formei, fiz 38, esse ano estou fazendo 40 anos de formado, otorrino, médico do trabalho,
e médico perito, 40 anos de formado, médico. Agora estou acompanhando a carreira do meu filho Igor. Brilhante como profissional, dedicado, e eu rezo todos os dias para que ele possa pedir todas as manhãs a Deus: Deus, me dê uma quantidade de amor necessária para eu distribuir durante este dia para todos aqueles que precisarem. Então, eu espero que essa live toque no seu coração para você saber o básico para identificar um AVC, os cuidados e as primeiras atitudes que você deve tomar, e, terceiro, apegar-se àquilo que te dá força, aquilo que te impulsiona para vencer. Deus nos criou como vencedores. Nós podemos vencer todas as barreiras. Isso depende só de você. E esse ano eu rezei mais do que toda a minha vida. E também eu nunca tomei tanto esporro que eu tomei nesse período. Esporro do meu filho, que me joga para frente. Minha filha, que me olha com cara de má e fala: você consegue, vai lá. E minha esposa, que chega para mim e fala: você consegue fazer isso, pode fazer, que agora você consegue fazer. Hoje eu boto a minha roupa sozinho, tomo banho sozinho. Olha, vitória, que vitória foi o dia que eu sentei e consegui amarrar o cadastro do meu tênis. Coisa simples para todos nós. Para mim, foi um milagre. Eu consegui. Hoje eu consigo dar um nó no meu tênis de olho fechado. Prática. Eu pratiquei. Hoje eu consigo amarrar uma calça que tem um nó, eu consigo dar um nó. Eu consigo até cortar uma carne, e a alimentação feita de maneira quase independente. Então, isso eu quero que fique para todos vocês. Não entregue os pontos. Você é um vencedor. Hoje eu não consigo colocar na cabeça e daqui a um ano, eu estou em condições normais para fazer tudo que eu ainda almejo. Quero meu foco. Qual é meu foco? Voltar a dar aula presencial, voltar a atender na minha cooperativa, a Unimed. Eu sou médico da Unimed Fácil. Plano de saúde não é que saúde, é que Unimed. Acabou. Tá ótimo. Quero voltar
Vou voltar a atender pacientes para ajudar muita gente. E você, como ouviu essa live, você também, daqui para frente, você vai fazer como os apóstolos de Jesus. Os apóstolos aprenderam com o mestre e depois saíram em missão, ensinando. Você hoje aprendeu coisas valiosas com o mestre Dr. Igor. E o doutor DR, minúsculo ainda, doutor Edilson. Mas você amanhã será um missionário para transmitir essa novo conteúdo que você aprendeu para ajudar as pessoas. Obrigado pela atenção de todos. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira e agradecer ao meu filho Igor, que eu amo tanto, minha filha Vanessa, que mexe com comunicações, que eu amo da mesma maneira, e a minha florzinha Margarida, que é a minha companheira inseparável. Boa noite para vocês. Meu filho, fique com Deus. Obrigado, pai. É sempre uma. Esse era o motivo do meu desespero quando eu vi meu pai sem poder falar uma palavra lá no dia 4 de fevereiro de 2020. Não sei se vocês perceberam, mas ele tem uma oratória invejável e um conteúdo incrível, né? Então, pai, é sempre um prazer muito grande te ouvir. Tive muito medo de ficar sem ouvir a sua voz depois daquele dia. E eu acho que a nossa live aqui teve dessa live número 1, lembra que vão ser mais duas, nas duas próximas quinta-feiras, para passar alguns outros conceitos importantes sobre AVC, para você conseguir ajudar outras pessoas. E aqui o que a gente fez? Qual que foi o nosso conteúdo base para essa live? E para vocês verem esse testemunho aí incrível que meu pai contou e da nossa família. A parte mais importante dessa live 1 é você reconhecer o que é um AVC. Que quanto mais rápido você levar uma pessoa que está tendo algum AVC, algum sintoma do AVC para um hospital, menor vai ser a chance dela ter uma incapacidade grave. E vocês estão vendo aqui nessa história viva, nesse depoimento emocionante do meu pai, da história do meu pai, da minha mãe, da minha irmã e minha, que o reconhecimento, ou tendo esse conhecimento do que é o AVC, daqueles sintomas que eu falei lá no início. Lembra, 1 a cada 4 pessoas do seu convívio vai ter um AVC, a gente não sabe quem é. Então você pode ser um familiar seu próximo, alguém do seu trabalho, e você conhecendo quais são os sintomas, quais são eles, lembra comigo que eu falei lá no início. Isso vai ser importante para a nossa próxima live da próxima quinta-feira. Sorriso, abraço, música, U de urgência, liga para o SAMU. O SAMU, o acrônimo SAMU, para você saber e reconhecer. Queria agradecer muito a todos vocês que participaram. Acho que o Edilson caiu aí nesse finalzinho, falta 1 minuto para a gente acabar. Eu queria agradecer muito a todos vocês e já convidar para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, a gente vai ter mais uma parte teórica sobre o AVC. Vou passar alguns conceitos importantes, a gente vai abordar muito sobre o AVC em jovens. Então, lembre sempre, AVC não vai dar só em idoso, também dá em pessoas mais jovens. Isso a gente vai abordar na próxima semana. Eu espero você junto comigo. Obrigado aí todos vocês que estiveram presentes com a gente nessa hora de live. E foi um prazer. E eu espero que você possa divulgar esse conhecimento, que é o que eu sempre falo. O conhecimento é a única coisa que, ao dividir, a gente multiplica. Eu dividi o conhecimento com a minha mãe e a minha mãe pôde multiplicar essa benfeitoria, ajudando o meu pai e ajudando a toda a nossa família. Que você possa, um dia, ajudar o próximo com esse conhecimento sobre como identificar os sintomas do AVC, tá certo? Queria agradecer muito a todos vocês que estiveram presentes. Se você curtiu, aperta aí o coração,
Manda também o cérebro para mim, porque vocês já viram que o tio Igor gosta de cérebro. E não sei se vocês perceberam, meu pai, né, mas eu trabalho com o cérebro, mexo com o cérebro por profissão, mas a gente gosta também de mexer com o coração por paixão. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até semana que vem. Um beijão.